Polícia fecha funerária clandestina no setor de Oficina Sul. O dono foi preso quando preparava 2 corpos sem autorização. Gás de cozinha mais caro. Reajuste do preço pode chegar a 2,5%. Receita Federal libera consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda. Veja também os detalhes de mais uma edição do julgamento da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral. Notícias da quinta-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2017. O repórter Rodrigo Miranda tem mais detalhes ao vivo. Rodrigo, boa noite para você. Quando que esse dinheiro vai ser creditado na conta do contribuinte, hein? Boa noite, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. As restituições começam a ser pagas aí a partir do dia 16 de junho. E esse pagamento segue até dezembro, viu? Esse ano, 3 bilhões de reais devem ser devolvidos aí para quase 2 milhões de contribuintes. Por lei, os idosos, os contribuintes com alguma deficiência física, mental ou então alguma pessoa com uma doença grave tem prioridade no recebimento aí dessa restituição. Agora, para saber se você já está com a declaração liberada, é bem simples, viu? É só entrar no site da Receita Federal, que é o www.receita.fazenda.gov.br, ou então pode ligar no telefone 146. E atenção, viu? Hoje, como foi o primeiro dia de consulta aí a declaração do imposto de renda, o site da Receita pode ter saído do ar por alguns minutos aí, ou então pode cair algumas vezes, mas é preciso ter calma aí, é por conta da demanda por ser o primeiro dia. Então, tem de ter paciência para saber se você vai ter direito à restituição. Carol. Tá bom, Rodrigo, obrigada. Prepare o bolso. A Petrobras autorizou o reajuste no preço do gás de cozinha. O aumento pode chegar a 2,5%. O aumento do preço nas refinarias de 6,7% do gás liquefeito de petróleo, o GLP, aquele comercializado em botijões de 13 quilos de uso doméstico, deixou o consumidor preocupado. Sinceramente, um absurdo, viu? Cada dia que passa, tudo se torna mais difícil, mais um horror, né? É fazer uma comida só uma vez no dia, porque lá em casa eu já faço assim, faço café, almoço e janta. O presidente da Petrobras explicou que o aumento é devido à aprovação da nova política de preços para comercialização do gás. O impacto previsto para o bolso do consumidor é de 2,5%, ou R$ 1,25. Além do aumento desta quinta-feira, o reajuste de preços passará a ser praticado nas vendas às distribuidoras a partir do dia 5 de cada mês. Como pode subir, também pode cair. E a gente fala isso com a autoridade de que nos últimos meses, desde outubro, com 7 reajustes, 5 foram de redução de preço. Tá certo? Então, percebam que isso também pode ser vantajoso para a consumidora, dado que nós vamos seguir uma referência que sobe e que desce. Do jeito que a coisa anda, Silvio já está pensando numa alternativa. O negócio está feio, viu? Com essa crise vai ser, acho que o cara vai ter que começar a cozinhar no fogão de lenha. Dengue, dados do último balanço da Secretaria de Saúde mostram que até o fim do mês de maio foram registrados 3.262 casos suspeitos da doença. Desses, 2.923 são de moradores do DF, 85% a menos que no mesmo período do ano passado. Em 2016, até o mês de maio, 20 pessoas morreram por causa da dengue. Esse ano, somente uma pessoa morreu e 7 casos graves foram registrados. Ceilândia, Samambaia, Planaltina e Taguatinga são as cidades com mais registros da doença. A Polícia Civil está à procura dos criminosos que invadiram um salão de beleza no Guará. Eles levaram todo o dinheiro que seria usado para pagar os funcionários. Imagens do circuito de segurança mostram o momento em que a dupla entrou no local e rendeu o trabalhador que estava no caixa. Veja só.
O crime aconteceu por volta das 5 horas da tarde dessa quarta-feira na QE 34 do Guará. Na imagem de uma das câmeras de segurança, dá para ver o momento em que os bandidos entram no salão de beleza. Um dos criminosos, que estava com uma arma na mão, rende o funcionário no caixa. O comerciante coloca o dinheiro em cima da mesa e o assaltante sai de perto do balcão. Depois, o outro assaltante continua a abordagem, recolhendo o dinheiro e dando ordem para que o funcionário saia do caixa. O bandido vasculha a mesa e a gaveta e pega mais dinheiro e um celular. O prejuízo do salão foi de quase R$9 mil. A delegacia da região investiga o crime. A acusada de sequestrar um recém-nascido no Agarrã foi transferida para o presídio feminino do DF, a Colmeia. Gesiana de Oliveira mentiu que estava grávida e raptou a criança na enfermaria do hospital. O bebê foi resgatado ontem pela polícia. Ele passa bem e já está em casa ao lado da verdadeira mãe. O bebê sequestrado no Hospital da Asa Norte foi devolvido à mãe e nos braços dela mamava como se nada tivesse acontecido. Mas ele protagonizou uma das histórias mais emocionantes da capital. A criança estava com 12 dias de vida quando foi sequestrada. Longe da mãe, o pequeno Johnny perdeu mais de 400 gramas. Ele estava com muita fome. O pai disse que não imaginava que o filho fosse sequestrado dentro de um hospital público. Fiquei desesperado, peguei o único dinheiro que eu tinha. Peguei o primeiro baú para a Asa Norte, no hospital, e fui rapidamente para saber, né, da situação direitinho, para se informar e tentar correr atrás o máximo possível, né, e esperar a polícia agir. Quem causou toda essa situação foi Gesiana de Oliveira. As mensagens enviadas pelo próprio celular mostram que ela chegou a parabenizar o marido pelo nascimento do suposto filho do casal. Ela até mandou fotos da criança. A mulher entrou no hospital apresentando uma identidade falsa e isso fez com que a polícia prendesse ela na QE 38 do Guará na manhã dessa quarta-feira. Ela acessou o hospital pela portaria central, certo? Nós identificamos uma inconsistência no cadastro dessa suspeita e foi o que nos levou aí à identificação da autora. O sequestro aconteceu na terça. Agora a luta da família é outra. Desempregados, os pais pedem ajuda para comprar roupas e fraldas para a criança. Apesar da dificuldade financeira, a avó do pequeno Johnny está muito feliz com o neto seguro na casa dos parentes, que fica na Estrutural. Eu sei que a gente tem uma situação meio precária, bastante, né? E não é com orgulho. Não, se quiserem ajudar, ajudem. Você é bem-vindo, de bom coração. No momento, se tiver uma ajuda para querer me ajudar, assim, realmente que eu preciso, de um serviço bom, né, fichado, para mim poder sustentar meu filho, minha mulher. Ô, gente, vamos ajudar, né? Olha, para ajudar é só ligar no telefone 98381-4298. 98381-4298. Vamos ajudar porque essa família realmente merece e precisa. A Polícia Civil e a Vigilância Sanitária fecharam uma funerária que funcionava ilegalmente no setor de oficinas sul. Um homem foi preso quando preparava, sem autorização, 2 corpos. O repórter Rodrigo Miranda volta ao vivo com outras informações pra gente. Que é isso, hein, Rodrigo? Pois é, Carol, um absurdo, né? Como você bem falou aí, ele foi preso em flagrante, fazendo o preparo desses 2 corpos aí sem qualquer autorização. O homem de 33 anos foi preso, viu? Essa não é a primeira vez que ele tem problema aí por conta dessa funerária. No mês de fevereiro, ele já havia sido autuado pela Vigilância Sanitária e também no mês de março pela AGFIS. Agora, esse serviço, ele só pode ser feito com uma autorização da Secretaria de Justiça. Obviamente, ele não tinha essa autorização. E além do problema da documentação aí, a administração do Guará também havia vetado o funcionamento dessa funerária aí, que como você bem falou também, ela seguia funcionando normalmente aí, até estava com 2 corpos aí sendo preparados. O dono dela foi preso em flagrante e pode pegar até 5 anos de prisão. Carol. Tá bom, Rodrigo, obrigada. Um pedreiro morreu nesta quinta-feira depois de levar um choque e cair de uma altura de 7 metros. O acidente foi na Vila Planalto.
O acidente aconteceu na Vila Planalto na manhã desta quinta-feira. O Corpo de Bombeiros informou que Valtinho Luiz dos Santos trabalhava no segundo andar da construção. Em um determinado momento, o material que ele usava, feito de alumínio, tocou a rede elétrica e provocou uma descarga. Com o choque, o pedreiro, de 43 anos, caiu de uma altura de aproximadamente 7 metros. Ele sofreu traumatismo craniano e uma parada cardiorrespiratória. Os bombeiros tentaram reanimar o homem por aproximadamente 40 minutos, mas ele morreu no local. Acidente também na BR-080, perto de Braslândia. Um sargento do Exército morreu após uma batida envolvendo 2 carros e uma carreta. Estilhaços de vidro ficaram espalhados pela BR-080. O acidente foi por volta das 6 horas da manhã. Os 2 carros ficaram completamente destruídos. Em um deles estava um sargento do Exército de 45 anos, que ficou preso às ferragens. Bombeiros ainda tentaram reanimar o homem durante 1 hora, mas sem sucesso. O outro carro pertence à Prefeitura de Padre Bernardo. O motorista foi encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia com ferimentos leves. Já o motorista da carreta não se feriu. O local ficou interditado durante toda a manhã para o trabalho de perícia. Amanhã, 876 detentos do regime semiaberto serão beneficiados pelo saidão de festa junina. Os presos deixarão a unidade prisional a partir de 7 horas da manhã e devem retornar às celas até às 10 horas de segunda-feira. Quem não cumprir o horário será considerado foragido e poderá perder o benefício, além de responder a inquérito disciplinar. Essa é a primeira vez que os detentos do Distrito Federal são beneficiados com um saidão de festa junina. A medida determinada pela Justiça busca atender a lei de execução penal, que autoriza 35 dias de saidão durante o ano. Os cuidados durante as festas juninas devem ser redobrados. Nessa época do ano, os registros de acidentes com queimaduras aumentam. Pular a fogueira ou soltar um fogo de artifício são tradições arriscadas e que, na maioria das vezes, acabam no hospital. Para falar sobre o assunto, o Band Cidade recebe aqui no estúdio o médico e chefe da unidade de queimados do Agarrão, Dr. Mário Fratini. Doutor, boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Band Cidade. Vamos começar explicando, então, qual que é a diferença, né, entre as queimaduras de 1º, 2º e 3º graus? Essa classificação, ela mostra queimadura de acordo com o grau de acometimento da pele. O 1º grau comete só a epiderme, a parte mais superficial. 2º grau a derme, 3º grau queima toda a pele. Essa queimadura solar, que é só rosada, a pessoa fica com dor, inchaço, essa é queimadura de 1º grau. Queimadura de 2º grau formam as bolhas, aquelas bolhas. Geralmente, quando rompe, ela dói muito, é meio esbranquiçado ou rosinha, dependendo do acometimento da derme. E a de 3º grau, queimadura bem dura, carbonácea, bem seca, parece couro mesmo. A gente tem umas imagens, roda pra gente, por favor, Netinho, pra gente poder explicar aí um pouco. Ali a gente está falando sobre a festa junina, então, a fogueira, as queimaduras. E quando é que a pessoa deve deve procurar, né, ajuda? O que ela deve fazer depois que ela sofre essa queimadura? Qual é o primeiro socorro que deve ser prestado? Geralmente a gente orienta o seguinte: quando a pessoa está se queimando, quer dizer, se for com chama ou mesmo líquido quente, com chama você tem que apagar a chama de qualquer forma, ou abafando, ou rolando a pessoa no chão, ou jogando água. Depois protege, resfria a lesão com água da torneira mesmo, protege com pano limpo e procura um serviço médico para ser avaliado. As queimaduras com líquido quente, ou seja, derrubou o líquido quente, resfriar a ferida com água da torneira e proteger com pano limpo e procurar um serviço médico para ser avaliado. Uhum. Tá? E aí, no caso, doutor, algumas pessoas costumam fazer alguns hábitos, né? Colocar pastas de dente, colocar açúcar, gelo. Isso deve ser feito mesmo? Não. O que acontece é o seguinte: as pessoas usam várias coisas para minimizar a dor. O que acontece é assim, quando você coloca um desses produtos, muitas vezes você machuca mais a lesão e atrapalha a avaliação do médico. Então, o que a gente recomenda é água, o melhor remédio, que resfria, dá um alívio da dor, protege com pano limpo e procura um serviço médico. Se a queimadura é muito pequenininha, pode deixar correndo a água muito tempo, porque alivia a dor, toma um analgésico comum e protege sua ferida. E naquele caso em que a roupa gruda
na pele queimada, qual que é a recomendação? Tira essa roupa ou vai daquele jeito para o hospital? Normalmente sim, joga água, resfria, né, aquele local, porque a roupa, se estiver molhada com líquido quente, ela continua queimando, então você deve resfriá-la com água. Não deve se tirar, que assim, se você tirar, muitas vezes você arranca a pele e é muito dolorido. Se você já resfriou, protege, se é de uma área grande, procurar um serviço médico para ser avaliado. Então, se resfriou, continua com a roupa e leva para o hospital? Exatamente. No caso das bolhas, pode ou não pode estourar, doutor? A gente recomenda não estourar a bolha. Assim, essa conduta vai de acordo com o serviço de saúde, né? Então, dependendo das bolhas, a gente tem algumas que a gente deve romper, outras não. Em casa não deve se romper a bolha, porque muitas vezes você vai contaminar aquele local, tá? Então, a gente não recomenda. As queimaduras, elas podem trazer outros problemas também, né? Não é só, pode trazer infecção e aí agravar o quadro, né? A queimadura, assim, quando a queimadura, a mais simples, uma queimadura solar, ela já deixa ela pode deixar uma sequela, as manchas que as pessoas têm na pele, as queimaduras mais profundas, que têm maior lesão, pode ter infecção, levar grandes deformidades, amputações, grandes cicatrizes, tá? Então tem que cuidar, tem que evitar essas brincadeiras perigosas e arriscadas, né? Muito obrigada por sua participação aqui no Band Cidade. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Veja a seguir, após acidente, a estação do BRT em Santa Maria continua fechada. Daqui a pouco, até já.